História é essa, né? De que o Cruzeiro vai trazer jogadores sul-americanos para vocês. Bom, então que história é essa, né? De que o Cruzeiro vai trazer jogadores sul-americanos? Enfim, não vi ninguém falando disso, Gustavo. Você tá mentindo. Enfim, tem muita gente que vai comentar isso aqui com toda certeza. O Ronaldo, que já deu essa entrevista tem 2, 3 semanas no jogo contra o Fluminense, falando sobre a necessidade de reforços, que eu vou deixar aqui para vocês. Créditos aí pro Conexão Cruzeiro, né? Que deixou esse Twitter lá, onde em entrevista à Rádio Tatiaia ele falou, né? Que o Cruzeiro vai mirar a contratação de 3 jogadores para a janela de inverno, a partir do dia 3 de julho, né? 2 jogadores para a defesa, um volante, segundo aí ele, o Paulo André já estaria a cargo de estudar bons jogadores no mercado sul-americano, e eu quero aqui trazer parte desse estudo, vamos supor, né, de jogadores que seriam boas opções para o Cruzeiro. Claro, a maioria desses aqui teria que ter um valor para o Cruzeiro comprar, tá? Não seriam jogadores livres ou algo nesse sentido, é um tema que eu quero trazer aqui até abrir esse mercado, mas seriam jogadores que, vamos supor, o Cruzeiro quer muito um zagueiro, quer muito um lateral, um ponta, teria que tirar aí, ó, 8, 10, 12 milhões de reais do bolso para fazer essa contratação. Ah, Gustavo, mas o Cruzeiro não vai pagar isso. Não vai. O Cruzeiro ofereceu recentemente para o Tinga e o Fortaleza 4 milhões de reais, 4 milhões e 200 mil. Esse dinheiro sumiu? Vai ter algumas receitas que vão chegar, premiações para metade do ano, a necessidade claramente de investimento no elenco. Será mesmo que o Cruzeiro não tem condição nenhuma de fazer uma proposta de 7 milhões de reais? Você sabe que eu sou extremamente pé no chão, na vida pessoal, então sou extremamente pé no chão, ainda mais financeiramente. Imagina se eu for falar aqui que o Cruzeiro então tem que sair gastando o que não tem. Não é nada disso, eu entendo essa necessidade, mas tem que ser honesto também, né? O Cruzeiro estava esses dias oferecendo 4 milhões, pagou 16 milhões no Wesley, 4 milhões em Davó, 3 milhões e meio em Matheus Vital, que teve compensação, o Wesley Gasolina também teve uma pequena compensação. Então, alguns valores não é divulgado, mas o Cruzeiro tem sim condição de comprar um atleta por 5, 6, 7 milhões de reais. Pega um jogador por empréstimo, igual fez com o Bruno Rodrigues, e vai pagar daqui uma temporada um valor cheio, fixado em compra. Tem-se essa necessidade, apesar do Cruzeiro estar numa crise financeira gigante, mesmo estando na Série A, e que, sem dúvida, está com um fluxo de caixa extremamente prejudicado. Então, depois dessa introdução aqui, quero falar então sobre essa necessidade de jogadores, que além do Ronaldo ter falado de 2 jogadores para a defesa, que eu vou considerar um zagueiro e um lateral, e um jogador para o meio de campo, eu vou acrescentar mais uma opção de ponta, tá? Até porque é interessante, né? Um atacante ali para dar uma pintada no vídeo, e também porque eu vejo uma necessidade de chegada de jogadores para essa função. Bom, vamos começar aqui. O primeiro é a respeito do Rodrigo Echeverria, jogador que tem 28 anos de idade, que atua no futebol chileno. Você conhece esse jogador, Gustavo? Já viu atuando? Não, eu vi aí no caso pelo SofaScore, que tem uma das melhores médias no caso do futebol chileno pela equipe do Everton, lá do Chile. Jogador também que já jogou pela Universidade de Chile, que é o time que ele é revelado, né, um dos maiores lá do futebol chileno, e que esteve no Mundial Sub-20 em 2015 pela seleção, onde era uma peça titular da equipe. Tem aí a altura 1,79 m, não é alto, atua ali pelo lado direito, pode jogar tanto como um zagueiro, quanto também um lateral direito, acho que uma boa opção aí, além também de atuar como volante. Nessa temporada, eu deixei aqui os números dele para vocês. É um zagueiro que faz muitos gols, 15 partidas, 3 gols e 1 assistência. Temporada passada ele marcou 6 gols em 39 jogos. Deixei até aqui, ó, 2020 e 2021, que ele jogava como um volante mais recuado, onde ele marcava em média 4 gols por temporada, contribuiu igual a 2020 com 5 assistências. Então tem essa versatilidade e não consegui achar até quando vai o seu contrato. Mas uma opção interessante, né? Se você fosse ver um jogador desse no Brasil, com certeza seria um valor muito alto para essa sua liberação. E, por exemplo, ele joga no Everton, não sabemos até quando vai o contrato, mas com certeza o Cruzeiro procurar um atleta por empréstimo, uma pequena compensação financeira para a equipe chilena, poderia sim já ser uma alternativa. Enfim, quero saber se você concorda comigo, discorda, acho que não seria uma boa opção. Estou curioso para saber. Até, deixa eu só ver aqui se eu peguei a respeito do jogador, né? Deixei aqui também o mapa de movimentação dele, que eu acho interessante lá no SofaScore. Média de 7,22 aqui, ó, que eu deixei para vocês. Nos últimos 5 jogos, com uma média muito alta. Dá para ver claramente que ele também atua, né, pelo lado direito do campo aí, que eu deixei esse mapa. Já que eu estou aqui no futebol chileno, vamos continuar a respeito do Javier Altamirano. Acho que é essa a pronúncia aí dele. Jogador de 23 anos que atua como meia central e que é um dos grandes destaques do futebol chileno nesse início de ano. Joga aí pelo Huachipato do Chile, onde nessa temporada 14 jogos, 13 jogos, 3 gols e 3 assistências. Ano passado também com 35 partidas e 4 gols. Deixei o mapa de movimentação, parece uma formiga, né? Tá no todo lado do campo. Ele tá aí, ó, uma nota média nessa temporada de 6,89. É o artilheiro entre os meio-campistas do futebol chileno. Dá pra ver que ele atua tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo e também
no meio de campo, né, um central mesmo. Então tem jogado muito bem o jogador nesse início de ano. O Javier, que tem apenas 23 anos de idade, até por isso tem um valor de mercado, de acordo com o Transfer Market, de 8 milhões de reais, então teria sim que ter uma compensação financeira. É canhoto, então é uma opção ali que eu acho que seria ótimo para ser um reserva do Matheus Vital nesse primeiro momento. Veste a camisa 7 e tem aí 1,73 m de altura. Ótimo nome, tá? Eu achei bem interessante aí a respeito do atleta, que é uma das maiores promessas recentes para a seleção chilena. Inclusive já teve algumas convocações e algumas convocações também para o time de base. Ele, desde os seus 19 anos de idade, 19 nada, né? 2018 ali, quando ele estava com 17 para 18 anos, ele já jogava profissionalmente pelo Huachipato. É um jogador que, apesar de ter 23 anos, é claro que no Chile eles jogam muito menos, né? Mas já está indo aí para a sua, vamos ver, 1, 2, 3, sexta temporada consecutiva jogando como titular e como profissional. É uma coisa muito grande. Se fosse no Brasil, esse cara já teria 300 jogos pelo time daí para mais. E lá no futebol chileno, uma média de 30 partidas por temporada. Então ele está chegando na casa dos 250 jogos pelo Huachipato. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se já ouviu falar dele e que tem feito uma temporada muito boa até aqui. Vou falar aqui agora sobre o Ione Gonzalez. Vocês lembram dele? Jogador que até foi especulado no Cruzeiro, se não me engano, em 2019. E o atleta colombiano aí que está com seus 28 anos de idade está livre no mercado. Inclusive até agradecer, no caso, um inscrito que mandou, o Juan Abreu, que mandou um story falando que ele estava livre, né, no mercado. Então valeu demais aí. Direto eu vejo as indicações que vocês também mandam aqui no canal e eu trago um vídeo aqui para vocês. Então assim, o Ione Gonzalez, que não vive uma fase muito boa, para falar a verdade. Nessa última temporada lá no Portimonense de Portugal, ele jogou 16 partidas, não marcou nenhum gol e deu uma assistência na liga principal. Deixei também aqui o gráfico de movimentação dele aparecendo para vocês, onde ele tem uma nota média no SofaScore de 6,68. Tem jogado tanto pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Não tem prioridade, pode jogar nas duas funções, o que é interessante, né, por ser mais versátil. Atleta que das 16 partidas começou 10 como titular e deu uma assistência aí na Liga de Portugal. Então não é um atleta assim que vai chegar e resolver todos os problemas. Tenho certeza que vai ser especulado no Brasil, até por conta das outras passagens que ele já teve, que é justamente sobre isso que eu quero falar agora. Bom, onde o atleta é muito conhecido principalmente dessa passagem excelente que ele teve lá pelo Fluminense em 2019, onde ele marcou no total 17 gols e deu ainda mais 9 assistências em 62 jogos. Então ele participou de 26 gols do Fluminense em uma só temporada, e esse número excelente na época fez ele ser comprado pelo Benfica em 2020, né? Interessante que ele vai para o Benfica e o Benfica nunca utiliza ele no time principal. Até porque depois ele passa pelo Corinthians, 4 jogos em 2020, depois roda ali pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, mais 9 partidas e 1 gol, e pelo Ceará em 2021, 28 jogos e 2 gols, foi muito mais reserva. Ano passado ele teve um desempenho razoável pelo Deportivo de Cali, Deportivo Cali da Colômbia, onde foi o último ano de contrato dele com o Benfica. 2 gols e 4 assistências em 32 jogos e foi lá para o Portimonense de Portugal. Lembrando que naquela época que ele surge lá no Fluminense, ele vinha de uma sequência muito boa. É revelado também pelo Envigado da Colômbia, mesmo time do Guzmán, né, aquele problema que teve com o Cruzeiro, do James Rodrigues. Depois ele passa pelo Júnior Barranquilla, que foi muito bem em 2018, 11 gols em 51 jogos. Era um time que dava muito trabalho na Sul-Americana, na Libertadores, antes de chegar no Fluminense. Então, aquele momento era o auge da sua carreira. Eu acho que agora já está dando para ver, né, qual que é o nível do jogador. Não esperaria um reforço que, por exemplo, o Ione Gonzalez chegar e ser titular. Não, mas uma opção na ponta, quem sabe? É um jogador que eu fico muito no meio, né? Não sei dizer se eu traria para o Cruzeiro. Acho que se não for para chegar ninguém, salário de 150 mil, ok, aí sim. Mas se for para ser ele ou outro jogador, e esse para ser o Ione Gonzalez, a expectativa de ser o titular, o reserva imediato do Bruno Rodrigues para ganhar 300 mil, aí não, aí é fora de cogitação. Atleta que está com seus 28 anos de idade e por conta de já ter essa boa passagem pelo Fluminense, não ficaria surpreso ele tendo esse contrato encerrado lá com o Portimonense de Portugal, ele voltar a ser especulado no Brasil, ou até mesmo querer, né, voltar ao Brasil, onde já teve essa boa passagem. E você lembra do Ione Gonzalez? Acho que seria uma boa opção. Quero que deixe aqui embaixo o seu comentário e a sua opinião aqui porque dependendo, né, eu posso trazer aqui um outro vídeo analisando um pouco mais o jogador. Bom, quero falar agora sobre o Bruno Rodrigues, que será que o jogador, o principal do Cruzeiro nesse ano, vai ter condições de enfrentar o Atlético Mineiro no próximo final de semana? No sábado, né, no caso, essa partida, onde ele falou um pouco, depois do jogo contra o Grêmio,
sobre essa sua lesão, onde eu deixei aqui também, né, para vocês, créditos lá para o Super Sports, que ele falou o seguinte: o que eu tive não foi lesão, é um edema no músculo posterior da coxa. Conversei com o Pepa, né, e ele preferiu me deixar no banco para descansar. Estou com muita carga de jogos e fiz exames e deu esse edema. Estava jogando, dando o meu máximo, mas a qualquer momento poderia abrir o músculo e graças a Deus não aconteceu nada, disse aí o Bruno Rodrigues. E quando foi perguntado sobre se ele teria condições ou não de enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, ele falou o seguinte: não posso falar sobre isso, né? No caso, se ele está disponível para o Clássico, tem que ver com a fisioterapia do clube, com os médicos, porque eu joguei no sacrifício contra o Grêmio e desde o dia que cheguei aqui tentei dar o meu melhor. Vamos ver se sábado eu estarei preparado para jogar. Disse aí então Bruno Rodrigues, que eu acho que pelo prazo curtíssimo de recuperação, sinceramente, eu não vejo o Bruno Rodrigues começando essa partida não, viu? Eu acho que seria até mais prudente o Cruzeiro possivelmente poupá-lo. O Cruzeiro, desde a gestão do ano passado com o Pesolano, era extremamente cauteloso com voltas de atletas, ainda mais quando sentia alguma coisa desse jeito. Então, eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro colocasse ele no banco mais uma vez. Poderia jogar o Stênio na sua função. Não fez uma partida absurda contra a equipe do Grêmio, mas o Stênio pode vir a ser uma alternativa na ponta esquerda, na ponta direita, mantendo o Wesley. Claro que perde muito, ainda mais para um clássico, queria muito ter à disposição 100%, né, o jogador, mas aos poucos também vai acabando acontecendo isso, né, o Vital agora recuperado, aí tem um problema do Bruno Rodrigues. Isso mostra que tem que ter um time grande, porque é um elenco muito curto, é bom para trabalhar em si, mas o Cruzeiro necessita sim de alguns outros atletas e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Então, o que você tem achado do Bruno Rodrigues, que foi muito criticado também, até eu dei uma cutucada, né, depois daqueles gols perdidos contra o duelo da ida na Copa do Brasil, contra o Grêmio, mas que não tem nem comparação, é o melhor atleta do Cruzeiro, não é à toa que quando ele não vai bem, quando ele não joga, o Cruzeiro não consegue marcar gols, né, então é uma peça fundamental aí nesse time. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui, ó, nessa sexta-feira, tá aparecendo na tela para vocês. E o link aqui embaixo da Leon para você ter esses R$25 para apostar como quiser, utilizando o meu cupom Cruzeiro. Só clicar aqui embaixo que você já garante. Valeu, galera!